Você estava falando da questão da jornada. O empreender, o lado bom de empreender é justamente você aproveitar a jornada como um todo. Mas é óbvio que há momentos que são momentos cruciais quando a gente fala de janelas de oportunidades que se abrem na economia. E essas janelas é que trazem, na verdade, mudanças de paradigma para os empreendedores. Se você se planejar, significa que você pode antecipar de uma maneira mais visionária quando esses momentos podem acontecer para o seu setor, para o seu negócio. E quando você faz isso, você está mais preparado para fazer acontecer. Essa é a ideia, mas não tem que aguardar 3, 4, 5 anos para começar a ver o resultado e só lá você vai desfrutar. O empreendedor tem que desfrutar sempre, mas sempre tem esse desafio, não é fácil. Acho que esse é o resumo. E o paradigma da inovação nas pequenas organizações, Dornelas? A inovação ainda é vista como um bicho de 7 cabeças, ainda é vista como algo intangível para essas empresas, porque são pequenas, mas é o contrário. Se você analisar estatisticamente onde as inovações ocorrem no mundo todo, na maioria dos casos é na pequena empresa, na empresa que está começando, na empresa que é mais jovem, na empresa que tem mais liberdade, na empresa que tem que ter, na verdade, uma cultura própria de inovação. Não é aquilo que a gente falei na apresentação, não é o fato de você ter que criar um departamento de inovação, ela tem que estar na cabeça das pessoas. Essa é a ideia da inovação. A gente ainda está um pouquinho distante da maioria dos países, quando a gente compara o Brasil com outros países até do mesmo grupo econômico, para saber se a gente está bem, não está. Tem muito o que se fazer em termos de lição de casa. E aquilo que foi falado na apresentação, até do Adriano, quer dizer, quem se antecipar, quem se preparar, quem conseguir criar esse sistema de uma maneira pragmática, vai conseguir chegar à frente e ter mais resultados, que é o mote aí do evento. Essa ideia de criar, motivar pragmaticamente a inovação, alguns autores né, como o falecido Prahalad, dizia o seguinte, que a gestão dos processos de negócios é a raiz da inovação. Na verdade, há duas, eu diria, duas linhas de pensamento, há várias, mas duas linhas que são antagônicas, mas de certa forma trabalham a inovação. Uma é, a inovação é algo que vai acontecer como um serendipity, uma ideia maravilhosa que aconteceu sem ter algo previsto. Essa é uma linha que é menos, hoje eu diria, aceita quando a gente fala da inovação nas empresas. E a segunda linha é a linha da sistematização da inovação, que é o que você falou, de criar processo. Se você cria um processo, e esse processo busca você desenvolver novos produtos, inclusive novos processos inovadores, novos modelos de negócios inovadores, a tese é que em algum momento você vai conseguir fazer isso. Ou seja, você criar passos para que isso seja fomentado e desenvolvido na tua organização. E é isso que as empresas têm buscado. Isso pode não te garantir uma inovação disruptiva, que é aquela que a gente chama de inovação que vai mudar totalmente o mercado ou criar mercados. Mas vai te garantir sim uma dianteira em relação à sua concorrência. Eu acho que é isso que as empresas têm que buscar fazer cada vez mais. E poucas têm feito isso. Não só no Brasil, mas esse é o diferencial, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Então, uma maneira de pensar pode ser a seguinte, que os seus processos de negócio hoje valem dinheiro. Não tenha dúvida. Se você conseguir ter uma gestão sobre esse processo, entender como replicar esse processo e como multiplicar isso por toda a organização, um processo que funcione, esse é o grande valor, né? E às vezes essa coisa intangível que o empresário não consegue mensurar é que fica difícil dele fazer para ganhar escala no negócio. A empresa, quando ela sai de um tamanho pequeno para se tornar uma grande empresa, o dilema é o dilema do crescimento, de ganhar escala. Como é que você multiplica aquele conhecimento? Aqueles que sabem fazer essa equação bem feita é que descobrem aí o caminho das pedras. Não tem uma receita de bolo, mas se você usa processos estruturados, você tem mais chance de fazer acontecer. Correto. Adriano, você tem alguma pergunta? Nós somos uma empresa que está nessa transição de média, né, saindo de uma pequena média para se tornar um player no mercado aí competitivo. Qual é o grande segredo para enfrentar os gigantes? Primeira coisa é a cultura da organização. Uma empresa que chega no patamar que chegou o Grupo Siemens é uma empresa que tem uma cultura, tem uma história, tem um grupo, tem pessoas que estão fazendo acontecer. Multiplicar um negócio do tamanho atual por 5, 10 vezes significa aumentar a velocidade de crescimento. E
tem que tomar cuidado para não cometer o risco de outras empresas cometem, que é de destruir essa cultura. Quer dizer, isso deve estar no gene, na criação do Grupo Simos. E é claro que você vai ter que começar a falar com outros atores no mercado, com concorrência, com fundos de investimento, né, com parceiros estratégicos, para fazer essa velocidade se tornar o mote do crescimento dos próximos anos. Eu acho que esse é o caminho. Não é fácil, mas eu acho que vocês já passaram por uma fase que é a fase das mais complicadas no processo de empreender, que é sair do modelo de ser pequeno para ser médio. Agora, do médio para ser, eu diria, intermediário e grande, é um desafio tão grande quanto, só que é um outro desafio. É a profissionalização cada vez mais, algo que vocês já estão fazendo, é questão de se preparar para os eventos que vão acontecer no mundo dos negócios nesse setor, eles já estão acontecendo, consolidação, né, eventuais fusões, aquisições, quer dizer, olhar como aquilo que a gente conversou na apresentação, olhar o planejamento estratégico como algo prioritário, né, na organização, não apenas a execução do tático, do operacional. O público da nossa convenção é de empreendedores natos, né? E o empreendedor do varejo geralmente é um cara que não tem formação, que não veio de faculdade, não tem muita formação acadêmica. É uma pessoa que pôs a mão na massa e fez a coisa acontecer. Prático. E qual é o desafio para esse profissional fazer a empresa dele realmente enfrentar os grandes que estão chegando no mercado deles? É o que a gente chama de profissionalização. Eles entenderem que é óbvio que eles têm uma história espetacular, são empreendedores, fizeram acontecer, estão fazendo acontecer, criaram negócios que faturam milhões, mas essa nova fase do empreendedorismo nacional vai exigir muito mais profissionalismo dos empreendedores. Não é só a aderência a questões fiscais, legislação, mas a competição está cada vez mais acirrada. E o competidor está mais preparado. Muito mais multinacionais têm vindo ao Brasil. Né? Os grupos mais profissionalizados e mais estruturados, eles podem dizimar certos players num momento, num piscar de olhos, como você falou na sua apresentação. Eu acho que entender que essa profissionalização só tem a trazer benefícios para a organização, mais do que eventualmente você perder o controle. Acho que é aquilo que eu falei também na minha apresentação. Qual é o sonho que você tem para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? Você já fez muito. O que mais que você quer? Onde você quer chegar? Se você começar a entender e a ter uma clareza desse objetivo, falar onde eu quero chegar, você vai perceber que vai ter que utilizar um pouquinho dessas dicas aí que a gente acabou passando durante a apresentação.